Que dia especial hoje, né? Que privilégio que nós temos de estar aqui nesse lugar, de lembrar tudo que aconteceu aqui e principalmente participar da ceia do Senhor numa quinta-feira, como Jesus celebrou. A diferença é que Jesus celebrou à noite e nós estamos aqui no final da manhã. E nós somos privilegiados por poder estar aqui nesse lugar, não tem nenhuma dúvida, e lembrar de tudo isso que aqui aconteceu, lembrar de todos os atos de Jesus, caminhar pelas ruas que Jesus caminhou carregando a sua cruz. E enquanto eu vinha pensando, né, não hoje, mas pensando no que eu diria para vocês aqui nesse lugar, são tantos relatos, tantas instruções. Eu poderia pensar, já que nós vamos celebrar a ceia, eu podia pensar nos escritos de Paulo, que instruiu a igreja de Corinto acerca de como celebrar a Santa Ceia, e seria bastante importante, mas eu decidi escolher o texto que está no roteiro que eu enviei para vocês, o texto em que Jesus Cristo encontrou Maria Madalena aqui na porta do sepulcro, aquele sepulcro que nós visitamos ali. E eu queria ler esse texto, esse relato, segundo Lucas, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Essa história, irmãos, me faz pensar em muitas verdades que enchem o meu coração de esperança. E eu tenho falado muito aqui nesses dias de esperança, porque eu acredito que é exatamente isso que se renova em mim quando eu tenho a oportunidade de estar aqui. E eu queria que você olhasse para esse texto e olhasse para a personagem principal desse texto, que não é Maria Madalena. Eu tenho dito muitas vezes na igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, que a personagem principal da escritura de Gênesis ao Apocalipse é Deus. E aqui no Novo Testamento é Deus encarnado, Jesus Cristo. Muitas vezes a gente lê a Escritura Sagrada e a gente se impressiona com as pessoas, com as personagens, com as experiências, e às vezes a gente não enxerga o principal. Às vezes a gente enxerga o detalhe e a gente focaliza o detalhe. E quando eu leio esse texto, e quando eu penso que aqui nesse lugar, há quase 2000 anos atrás, Maria Madalena veio visitar o túmulo num domingo de manhã, o primeiro dia da semana. Jesus tinha morrido na sexta-feira. E eu sei que muita gente fala: mas não são 3 dias, não dá 3 dias, é porque a gente lê a Bíblia com a mente ocidental e a gente conta dias de 24 horas, mas não era assim que o dia era contado naquela ocasião. E Jesus não prometeu: eu vou ficar 72 horas no túmulo. Jesus diz: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele morreu num dia, no segundo dia ele permaneceu no túmulo e no terceiro dia ele ressuscitou. Então nós não precisamos ficar fazendo essas contas e fazendo ginástica para fazer o relato se encaixar, porque a mentalidade não é semelhante à nossa. Mas o mais importante é que naquele domingo de manhã, Maria Madalena veio aqui. E o que é importante para mim?
Maria Madalena não acreditou no que Jesus disse. Se você ler os evangelhos, Jesus 3 vezes avisou os discípulos: eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que é que Maria Madalena está fazendo aqui no terceiro dia? Ela veio embalsamar o corpo de Jesus. Mas ela não ouviu Jesus dizer que ia ressuscitar no terceiro dia? Por que ela gastou tempo e gastou dinheiro comprando aromas, comprando ataduras, comprando faixas, se preparando, se organizando, levantando de madrugada para vir embalsamar Jesus? E isso para mim é emblemático, sabe por quê? Porque aí eu aprendo a minha primeira lição. Jesus nos acolhe apesar da nossa fé pequenininha. Ontem a gente viu o grãozinho de mostarda, né? Não sei se todo mundo viu, lá no Vale dos Pastores. E Jesus disse assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: arranca-te daqui e lança-te no mar. Alguém já fez isso aqui? Então ninguém aqui tem fé nem no tamanho de um grão de mostarda, né? Então nossa fé deve estar do tamanho de um próton, de um nêutron, de um elétron, né? Que só dá para ver num microscópio eletrônico. Nossa fé é pequena. E é tão pequena que às vezes você caminha com Deus muito tempo e vem uma tempestade e você se desespera, como a gente viu lá no Mar da Galileia. Pedro viu Jesus Cristo fazer milagres, mas na primeira tempestade ele e os discípulos se desesperam. Não é assim com a gente? Imagine você e eu, se o Senhor fosse nos desprezar ou nos descartar porque a nossa fé é pequena. Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, eu olharia para Maria Madalena e falou: mas você, hein, Maria Madalena, 3 anos me seguindo, ouvindo eu pregar, ouvindo eu avisar que eu ia morrer e ressuscitar, e você está aqui com esses aromas para me embalsamar? Você não entendeu nada, você não acreditou em nada. Mas olha que coisa extraordinária, Jesus decidiu aparecer ressuscitado para o grupo que evidentemente não acreditou no que ele disse. Porque os discípulos que estavam longe estavam: não, eu acreditei, mas eu nem fui lá. Eu nem fui lá porque eu já sabia que o Senhor ia ressuscitar. E Jesus vem e se apresenta para aquela mulher que evidentemente não entendeu ou não creu no que Jesus tinha dito. E isso me faz pensar que eu não vou ser desprezado, descartado ou rejeitado porque eu tenho uma fé pequena, porque se fosse esse o critério, nós e eu em particular, não sei você, mas eu estaria absolutamente fora da lista das pessoas a quem Jesus Cristo amava, ou ama, ou de quem Ele cuida. Então talvez você fique pensando assim: ah, mas eu tenho dificuldade de acreditar nessas coisas. Eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Não tem importância. Ninguém é alvo da misericórdia de Deus por causa da sua ortodoxia. Ah, eu creio, a minha fé é perfeita, é absolutamente bíblica, eu entendo tudo, eu sei tudo, eu explico tudo. Ninguém é capaz disso, irmãos. Ninguém está à altura da grandeza dessa revelação. E Jesus Cristo, ao se apresentar para Maria Madalena, Ele está me dizendo: meu filho, sua fé é pequena, você não entendeu tudo, você continua duvidando, você continua com 1000 questões na sua cabeça, mas sou eu estou aqui. Creia, comece de novo. E se você ler os relatos da ressurreição, você vai ver um relato após outros discípulos não acreditando, a ponto de Tomé dizer aquela frase, né, contra Jesus e contra seus irmãos que estavam dizendo: nós vimos o Senhor. Tomé, que vocês estão todos loucos, que viram o Senhor, vocês beberam? Se eu não puser o meu dedo nas suas feridas, se eu não enfiar o meu dedo no seu lado, lembra, Jesus foi atravessado por uma lança, eu não vou acreditar de jeito nenhum.
E eu acho fantástico, né? Porque assim como Maria Madalena, quando Jesus aparece para Tomé na segunda semana da sua ressurreição, eu gosto muito de um quadro renascentista de Caravaggio. É o quadro sobre Tomé. E nessa tela Jesus está segurando a mão de Tomé e enfiando a mão de Tomé na ferida do lado. E eu gosto do quadro porque eu acho que foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus se apresentou e falou: Tomé, estou aqui. Está duvidando ainda? Me dá sua mãozinha aqui. Enfia aqui nesse buraco aqui. Não seja incrédulo, seja crente. Então não fique preocupado se você não tem fé suficiente, se você não entendeu tudo. Jesus continua de braços abertos. Segunda lição que eu vejo aqui é o amor com que Jesus trata os seus filhos, mesmo frágeis e limitados. Eu fico lendo esse texto e fico pensando, Jesus não precisou falar mais nada. Jesus apareceu, Maria olhou para ele, não o reconheceu, e aí enchem de teorias. Por que não reconheceu? Ele estava diferente, ele estava brilhando, ele estava... Eu acho que ela não reconheceu porque ela estava chorando, estava com o olho inchado, passou 3 dias chorando, angustiada. De alguma forma Jesus estava diferente, claro que estava, mas não estava tão diferente a ponto de não ser reconhecido. Mas Jesus a vê ali desesperada, e Jesus com uma só palavra se revela a ela. E que palavra foi? Jesus falou: Maria. Eu acho que a memória de Maria, tendo ouvido Jesus falar o nome dela tantas vezes ao longo daquele tempo, foi ativada. E diz o texto que ela reconheceu Jesus e ela diz para Jesus: Mestre. E aí a cena mais interessante, né, que eu pus aqui no nosso roteiro, a frase em latim, noli me tangere, porque a cena que eu vejo é que Maria se jogou aos pés de Jesus e se agarrou aos pés de Jesus, cheia de gratidão, de alegria, de surpresa, de admiração. E o mais extraordinário é o acolhimento que Jesus dá a ela, apesar da sua pequenez, fragilidade, incredulidade, dúvida, aflição, angústia, dor. E Jesus diz para ela: não me detenhas, Maria. Eu vejo um paralelo dessa cena, sabe onde? No Val de Jaboque. Quando Jacó lutou com um homem que era, na minha opinião, o Filho de Deus antes da encarnação. Eu não posso falar que era Jesus, porque Jesus veio a existir quando se encarnou, mas o Filho de Deus antes da encarnação, aquele anjo. E quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento e você encontra a palavra anjo com letra maiúscula, quase sempre é uma referência ao Filho de Deus antes da encarnação. E ele lutou e lutou e lutou e lutou, e o texto diz que Jacó prevalecia, mas no fim do dia, no fim da noite, quando o dia começava a amanhecer, aquele homem tocou a coxa de Jacó e o aleijou. E a cena que eu vejo dali por diante é um homem desesperado, que se agarrou àquele homem e diz: eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Não é alguém que prevaleceu e está segurando o homem, o anjo à força, é alguém desesperado que diz: não vai embora. Porque ele está aleijado agora. Ele está derrotado, ele está humilhado, ele está vencido. E o anjo do Senhor diz: então a partir de agora você não vai ser mais o suplantador, Jacó. O que resolve as coisas do seu jeito, você vai ser agora o homem que resolve as coisas do meu jeito. Você vai ser Israel. E o abençoou. E aí eu vejo aqui, nesse lugar, Jesus dizendo: Maria, calma, eu ainda tenho uma tarefa para cumprir. Não se desespere, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. E o cuidado e o carinho de Jesus com ela, de novo, me enche de esperança, porque é assim que Deus continua tratando os seus filhos. É assim que Jesus continua nos tratando. Com carinho, com compaixão, com misericórdia, com paciência, apesar de todas as nossas fraquezas. E a terceira lição é como Jesus Cristo restaura alguém e honra a alguém que se mostrou frágil,
incrédulo, temeroso, e comissiona essa pessoa para a mais importante tarefa que um ser humano pode fazer. Porque Jesus disse para Maria: agora você vai contar para os seus irmãos. Sabe, queridos, isso é o Evangelho. Contar a boa nova que Jesus está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que todo o suplício dele, carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, sendo crucificado, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo provado até o último instante, terminou com a vitória, com a glória. E aí Jesus disse para Maria Madalena: agora é sua primeira missão. Isso é extraordinário, irmãos, porque Maria Madalena foi a primeira pessoa comissionada por Jesus Cristo para contar a boa nova que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi Tiago. Foi Maria Madalena, aquela mulher frágil, que tinha sido libertada de 7 demônios, que tinha uma história de sofrimento e que ali se revelou uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de incertezas, cheia de medos. E Jesus diz: minha filha, não me detenhas, eu vou para o meu Pai e você vai pregar o Evangelho. É interessante que a gente tem aqui uma antecipação do que acontece lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no dia que Jesus ascende aos céus, porque Ele reúne os seus discípulos e diz: agora eu vou subir e vocês vão pregar o Evangelho. E vocês vão ser minhas testemunhas. E vocês vão contar essa história. E vocês vão repeti-la. E nós estamos aqui, queridos, repetindo essa história. Como João Batista disse, não o profeta, mas o nosso guia. Nós não estaríamos aqui se isso não fosse verdade. Se isso não tivesse tocado a nossa vida em algum momento. Mas nós estamos aqui exatamente porque é a verdade. E ainda que, como Maria Madalena, você não entenda direito, você não crê direito, você tenha dúvidas e angústias e medos e aflições, e você se sinta inseguro e você se sinta com medo de que Jesus vai te abandonar, você agora é convidado a crer no que Jesus diz: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o outro Consolador. E é interessante, né? Porque quando Jesus diz que vai enviar o outro Consolador, está dizendo: eu sou o primeiro Consolador. E agora eu vou enviar outro. E a palavra Consolador em grego, que é o texto escrito, é a palavra Parácletos. Parácletos é uma palavra que significa aquele que fica do lado para te colocar de pé. Aquele que é chamado para te dar suporte. Aquele que é chamado para te sustentar. Jesus diz: eu sou o Parácletos. E eu vou enviar outro Paráclitos, que é o Espírito Santo. E ele vai conduzir vocês, e ele vai guiar vocês, e ele vai sustentar vocês, e ele vai animar vocês, e ele vai fortalecer vocês, e ele vai colocar as minhas palavras nos seus lábios, e vocês vão pregar essa mensagem para todo lado. Então aqui eu quero terminar essa nossa meditação e passar a celebração da ceia, convidando todos nós, depois desses fatos todos já acontecidos, crer, diferente de Maria Madalena, porque Jesus ressuscitou. Isso é evidente, isso está comprovado. A igreja é uma das instituições mais odiadas, perseguidas, vítimas de violência ao longo desses 2000 anos de história, e ela permanece de pé, porque ela não é uma instituição meramente humana, ela é a igreja de Cristo, contra quem nem as portas do inferno prevalecem. Aliás, o inferno é invadido, saqueado e destruído. Crer que Jesus está vivo. Ah, pastor, eu não entendo, eu acho que é muito difícil. Ok, mas você pode dizer assim: eu acredito. Eu não entendo, eu acho impossível, também acho. Improvável. Mas é o que a Bíblia diz. Receber esse amor, esse conforto que Jesus Cristo dá. Como Ele tratou Maria Madalena com todo esse carinho. E entender a grandeza da missão que o Senhor nos confiou. Sabe, nós que temos o privilégio de vir aqui e cremos em Cristo,
temos agora a missão, já tínhamos antes, mas eu quero responsabilizar você mais ainda por contar essa notícia que transformou sua vida, que tocou sua vida, que mexeu com sua vida, e dizer para outras pessoas: olha, Jesus está vivo. Eu visitei o túmulo vazio, eu vi o Calvário, eu vi a Fortaleza Antônio, onde ele foi torturado, onde ele foi vestido de um manto púrpura para ser humilhado, onde lhe enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça. Eu vi o barulho das ruas e eu fiquei pensando em como Jesus, passando por ali, foi humilhado. E tudo isso por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele venceu. Ele aceitou o penoso trabalho que lhe foi imposto, e agora ele colhe os frutos desse trabalho, que é a nossa vida. Não é grande coisa, mas ele a considera grande coisa. Ele nos considera o pagamento do seu trabalho. Olha como você é importante, como você é amado, como você é considerado. Minha vida e a sua vida é o pagamento do penoso trabalho que o Cordeiro de Deus executou nessas ruas. Então que você hoje reflita sobre tudo isso e relembre esses dias todos, tudo que você viu, experimentou, e quando a gente for embora daqui, que a graça de Deus faça você ter entendido a grandeza do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, do amor com que Ele nos acolhe e da honrosa tarefa que Ele nos deu de tornar conhecida a sua mensagem. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está vivo, porque Jesus Cristo ressuscitou e porque nós estamos aqui como testemunha desses fatos. Eu quero pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Os discípulos te pediram isso e nós te pedimos também, porque a nossa capacidade é pequena, a nossa compreensão é limitada, as nossas dúvidas são muitas, mas o Seu Espírito é quem nos conduz à verdade. Eu quero pedir que Ele conduza-nos todos à verdade. E que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance aqui, nesse dia, amanhã, tudo que ainda viveremos, todos os nossos pensamentos, para que a nossa vida seja sustentada pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.